Então, olá pessoal, bem-vindos de novo à aula de acionamentos elétricos. Hoje eu vou ensinar vocês a como estar utilizando o CAD Simo para fazer a partida direta e a partida direta com reversão, tá? E explicar um pouco da lógica utilizando os nossos símbolos aqui. Então, quando você baixa o CAD Simo, ele pede uma senha. A senha padrão é 4962, tá bom? A primeira coisa que a gente pode fazer é aumentar a tela aqui nesse quadradinho, maximizar. Aí você vai ter uma prancha de desenho. Essa é uma folha A4, projeto. Se quiser, dá para utilizar aqui mesmo, né? Como é que eu dei esse zoom? Eu segurei o botão, a tecla Ctrl, que é a tecla CTRL, né? E rodei a bolinha do mouse para frente, daí ele deu esse zoom aqui, né? Até rodar mais se eu quiser. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, num projeto de acionamento elétrico, a gente tem a parte onde passam grandes correntes elétricas, que precisam ser dispositivos e cabos maiores para suportar toda a potência da energia elétrica que está passando ali. E tem a parte que só comanda, que faz só a lógica do acionamento. Então a gente tem o que a gente chama de diagrama de potência e o diagrama de comando, tá? Num projeto elétrico. Em projetos grandes, eles são até em folhas separadas, mas como aqui é só para aprender as partidas, a gente vai fazer tudo na mesma folha. Então eu vou pegar aqui o elemento texto e vou colocar aqui, ó, diagrama de potência, porque a gente vai separar um lado do outro. E vou colocar aqui. Aqui vai ficar o diagrama de potência, e aqui o diagrama de comando. E vou colocar desse lado aqui o comando. Tudo bem, posso até dar um zoom maior aqui. Legal. Então agora que a gente sabe como é que a gente vai separar, a gente tem que pensar o que a gente precisa para ligar um motor, né? Então, se a gente for ver um motor, a gente poderia pegar... Os motores estão aqui, ó, nessa caixinha M de motor. Então eu vou pegar um motor trifásico de 6 terminais, só para vocês verem como é que é o motor padrão que você compra aí de indução. Aqui, é assim que o motor tem. Então o que aconteceria? A forma mais direta, digamos assim, que você poderia ligar um motor é simplesmente conectar eles direto nas fases, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, no primeiro símbolo aqui são as alimentações, né? As fontes de alimentação. Então eu posso pegar uma fonte aqui trifásica com neutro e terra, né? E aí eu simplesmente venho aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá, isso. E aqui tem os fios, os cabos, as conexões, ele já consegue fazer os 3 fios ao mesmo tempo, então eu coloco aqui. E simplesmente ligar aqui, fechar os outros terminais, já vou falar do fechamento do motor aqui. Esse aqui é um fechamento. Até para não confundir vocês, vou pegar um motor já fechado aqui, selecionar aqui, apagar, pegar um motor só com 3 terminais, como se ele já tivesse fechado. E simplesmente simular. Se eu simular isso aqui, eu liguei direto na rede e o motor está funcionando. Eu não consigo nem desligar, nem ligar o motor. É como se eu tivesse ligado direto nos cabos de energia. Mas isso não é correto, porque o motor não está protegido, nem a rede está protegida. Então, o que a gente precisa para um acionamento, a gente precisa utilizar os nossos dispositivos de segurança. E aí tem vários dispositivos de segurança que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar fusíveis, a gente pode utilizar disjuntor e também pode utilizar o disjuntor motor, né? E também tem o relé térmico. Fusível se usa também, tá? Bastante comum. E também se usa disjuntor e disjuntor motor. O disjuntor motor, vou abrir aqui para vocês, disjuntor motor. Ele é um componente que ele substitui o relé de sobrecarga e os fusíveis, né? Então ele faz o mesmo trabalho do fusível e do relé de sobrecarga. Ao mesmo tempo, o relé térmico. A gente pode fazer desse jeito ou não. O que eu vou colocar aqui, eu vou colocar tudo para vocês conhecerem como é que é, mas você não precisaria de tudo, tá? Então geralmente o que a gente coloca é um disjuntor trifásico aqui. Então vou colocar o disjuntor. O disjuntor está... Deixa eu ver onde é que estão disjuntores.
Alimentação aqui, ó. O terceiro ícone aqui. Então, disjuntor termomagnético de 3 fases. Aqui, ó. Fase, fase, fase. Aqui. Esse símbolo aqui pode servir tanto para disjuntor quanto para disjuntor motor, tá bom? Mas eu poderia utilizar um conjunto de fusíveis? Poderia. 3 fusíveis trifásicos aqui, ó. Poderia. Né? Uma chave seccionadora com fusível? Poderia também, dependendo da potência, né? Você encontra muito essa aplicação. Certo? Então poderia ter isso. Eu vou colocar o meu acionamento com um disjuntor, tá bom? Não sei se é um disjuntor termomagnético normal ou um disjuntor motor, porque existe o disjuntor termomagnético tripolar. Aqui, ó, esse aqui é bem grande, 125 amperes, mas não precisa, né? Vou colocar aqui 40 amperes. Curva C. Curva C é a curva que a gente usa para cargas pouco indutivas, né? Então tá aí. Esse aqui é o disjuntor, mini disjuntor tripolar, curva C. Esse aqui a gente vê bastante em acionamentos, né? Então tá aqui, ele aqui, certinho. O que vem a partir disso? Aí você diz, professor, agora eu coloco o motor, então, meu motor trifásico aqui. Poderia, mas aí você estaria partindo direto pelo dispositivo de segurança. E a gente não faz isso, porque ele é um dispositivo de segurança, ele não é um dispositivo de acionamento, de comando. Então, o disjuntor está aqui mais para proteger a rede elétrica do que proteger os dispositivos em si. O disjuntor motor, ele protege o motor também. Mas o disjuntor, ele tem que ser dimensionado para proteger a rede, para a gente não causar um incêndio e também não danificar os componentes que estão ali. Mas a principal função do disjuntor é proteger a rede, tá bom? Então, a próxima coisa que a gente vai colocar para acionar o motor é um contator. Por que é um contator? Então, vamos pegar aqui o contator. O contator está na terceira, contatores, comutadores. Um contator trifásico aqui, KM. Certo? Então, por que a gente pega um contator? Porque o contator foi feito para fazer essa manobra de ficar seccionando e disseccionando um motor. Uma coisa que vocês têm que saber, toda vez que um contator bate, né, ele causa faísca e desgasta um pouco o metal que tem lá dentro. Quando tu vê uma faísca, é metal sendo corroído, né, pela força dos elétrons. Então ele foi feito para aguentar, tanto que até se tu vê um contato de um contator, um contato principal, contator por dentro, vamos ver aqui. Olha só, aqui dá para ver que ele tem até uma bolinha no contato que é para ela aguentar mais tempo o desgaste mecânico de ficar fazendo manobra. Não vai ter um por dentro aqui. Essas bolinhas aqui, ó, que ficam na ponta do contato. Isso evita a faísca, diminui a chance de faísca e faz com que dure mais tempo o nosso contato. Perdão. Então, a gente precisa utilizar o contator. Então, aqui eu vou chamar esse contator, tu clica 2 vezes e daí abre as opções. Vou chamar ele de K1, tá bom? Contator K1. Uma coisa que os alunos têm bastante dificuldade em entender é que, apesar de estar em 2 lugares do nosso diagrama, que depois eu vou falar, é um elemento só. Então, se eu abrir um contator símbolo, ó, ele tem a bobina, tá certo? Ele tem os contatos de potência, que é 1, 3, 5, 2, 4, 6, e ele tem os contatos auxiliares. Isso tudo numa coisa só, certo? Então, eu poderia usar esse símbolo no projeto elétrico? Poderia colocar aqui na frente esse símbolo que a gente encontra aqui, ó. Poderia, que aqui é a bobina dele, que você utiliza energia elétrica e vai chavear todos esses contatos ao mesmo tempo quando passar a eletricidade aqui, né? Vai mudar esses contatos aqui. Só que isso fica ruim de ver por onde passam os fios. Então, para o projeto, a gente separa os contatos auxiliares, a bobina e o contato de potência. Como é que a gente faz para dizer que vem do mesmo contator? A gente coloca a mesma
letra que simboliza ele. Então vocês vão ver aqui, ó, que aqui K1 é o contator 1. Depois nos contatos que pertencem a K1, eu sempre vou pôr K1 também. Tranquilo? Então tá bom. Então agora a gente vem aqui a fiação, liga mais 3 fios aqui, vindo do disjuntor pro contator. E agora eu pego mais 3 fios e vou ligar no meu motor trifásico. Motor trifásico, tá bom? Eu vou pegar um motor trifásico já fechado, porque eu não sei se vocês moram em Santa Catarina, no Paraná, ou na verdade não sei se vocês moram num estado com rede 127 e 220 ou rede 220 e 380. Quando eu falo esses valores de tensão, significa assim: 220 rede monofásica, 380 rede trifásica, 127 ou o famoso 110, né, rede monofásica, 220 rede trifásica. Porque tu tem que fechar o motor de maneira diferente, né? Eu sou de Santa Catarina, então aqui a gente fecha o motor lá da VEG que vem 220 380 em 380. A gente fecha ele em estrela. Mas se você pegar o mesmo motor e levar, por exemplo, o Paraná, lá você tem que fechar ele em triângulo, tá bom? Esses fechamentos são bem fáceis de ver. Aqui, ó, fechamentos de motores. Podem pesquisar. Aqui, ó, fechamento de motores. Aí tem os principais tipos de fechamentos, né? Aqui tem a estrela e o triângulo, né? Aqui é o fechamento triângulo. Então, fechamento 220. Fechamento... Aqui, ó. Aqui tem como é que fica fechado lá na plaquinha do motor. 380 a gente junta assim, né? Na plaquinha do motor. 220, perdão, e 380 a gente junta assim, tá? Vocês podem pesquisar aqui nesses sites como Ensinando Elétrica, aqui, fechamento de motores elétricos. Tem vários recursos bem legais para aprender como é que funciona esses fechamentos, tá bom? Eu agora vou focar no simulador, então eu vou pegar um motor que já está fechado e ele já vai funcionar. Mas se fosse na prática, você tem que cuidar com o fechamento. Tranquilo? Ah, faltou um dispositivo de segurança antes do motor. Como eu não sei se isso aqui é um disjuntor motor ou um disjuntor termomagnético, então eu vou especificar aqui também ainda um relé de sobrecarga. Então, relé de sobrecarga, vamos ver onde é que está aqui. Dispositivos de segurança. Aqui, ó. Havia uns símbolos disso. Não. Aqui, ó. Também junto nos disjuntor aqui. Esse símbolo aqui é um relé térmico, um relé de sobrecarga, certo? Então isso aqui você ajusta, né? Vou mostrar como é que é lá. O relé térmico, ele vai até embaixo, ele é feito para embaixo do contator, você ajusta o valor que ele desarma, né? Eu poderia pôr ainda aqui um relé de falta de fase, porque o motor tem duas fases, então relé de falta de fase, né? Se ele fica só com duas fases ativas, uma fase deixa de ficar ativa, ele estraga, ele pode queimar. Então, temos aqui falta de fase, vamos ver se temos relé de falta de fase por aqui. Aqui, ó, tá aqui em relés eletrônicos, depois bobinas e sinais. Então, temos aqui falta de fase neutro, só falta de fase. Vou pegar um de falta de fase e colocar aqui. Como é que você ligaria esse relé de falta de fase? Tem que ligar paralelo à rede que você tem, né? Então você tem que pegar a fase 1 e ligar aqui. Vou pegar um fio aqui. Até já posso pegar, deixa eu ver se vai dar certo, esses 3 fios para o lado aqui. Não vai dar certo, não vai dar boa, deixa eu tirar. O que eu posso fazer é puxar um pouquinho para cima o meu título, diagrama de potência, minhas alimentações aqui, vou colocar aqui para cima. E aí a gente junta de novo isso aqui.
E junta. Um problema bem importante do CAD-Simo. Tá vendo aqui que eu juntei dois pedaços de fio? Às vezes ele dá problema, tá? Então eu recomendo, quando você vai juntar pedaços de cabos aqui, conexões, faz tudo de novo para não dar problema. Beleza. Agora eu posso jogar o meu falta de fase para cá. E em vez de K, eu vou chamar ele de FF, falta de fase. E daí a gente puxa em paralelo aqui. Então agora tem que tomar um cuidado, porque no simulador, para dar certo isso aqui, a fase 1 tem que estar na posição 1, então eu tenho que puxar aqui a fase 1 na posição 1, a fase 2 na posição 2 e a fase 3 na posição 3. Então aqui ficam umas interseções que a gente não sabe o que está conectado ou não. Para dizer onde tem conexão, a gente coloca essa bolinha. Ó. Aqui tem uma conexão e aqui não tem. Então aqui só estão se cruzando, mas não tem conexão. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando, o relé falta de fase já está ativo. Muito bem. Então vamos ligar o nosso motor aqui. Certo. E eu vou apagar esses fios aqui que eu coloquei depois do contator para ficar... Não vai dar. Vou colocar esses 3 fios aqui do motor e tá feito nosso diagrama de potência. Poderia ainda ligar o terra se eu quisesse, fizesse muita questão aqui para proteger a carcaça do motor, né? E agora eu vou fazer meu diagrama de comando. Então, no meu diagrama de comando, o relé de sobrecarga também, eu vou chamar ele de RT para ser relé térmico. Tá? Geralmente ele fica só F porque é fuse, né? Que é fusível em inglês, ele funciona como um fusível, né? E olha só, ele ficou com 2 aqui, tem que tomar cuidado com isso aqui. Vou colocar aqui RT, se dá certo agora. Aí. Muito bem. Então, estamos aqui com a nossa parte de potência pronta. Vamos fazer o nosso diagrama de comando. Nosso diagrama de comando, aí vai depender de onde você mora de novo. Se você mora numa rede 220 trifásico, você pode pegar 2 fases para fazer o comando, porque geralmente os contadores são 220. Então, entre 2 fases, a tensão de linha é 220. Numa rede 220 trifásico, você pode ligar. Eu sou de Santa Catarina, aqui é a rede trifásica, entre 2 fases você encontra 380 volts. Então eu tenho que pegar uma fase e um neutro. Então eu vou ter que fazer isso. Eu posso puxar de lá do diagrama, né, uma fase e um neutro, mas para deixar mais organizado, eu preferir pegar uma alimentação nova aqui, como se fosse fase e neutro aqui. Diagrama de comando. Mas seria, na prática, né, seria uma fase e um neutro daqui. Né? Muito bem. Então, uma coisa bem importante agora. A gente vai sempre começar ligando as coisas que devem desligar o meu circuito. Né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é segurança. Vou pôr também para a parte de comando um disjuntor. Poderia colocar um disjuntor só na fase ou no fase neutro. Eu vou colocar um disjuntor entre fase e neutro, né? Um disjuntor bipolar, mas fiquem à vontade para colocar como vocês quiserem. Eu vou pegar fio azul para ser neutro aqui. Muito bem. E aí, após o disjuntor, uma coisa importante. No simulador, se esse aqui for Q e esse aqui for Q também, eu vou até simular para vocês verem, quando eu aperto aqui, aperto os dois, porque eles estão com a mesma etiqueta. É assim que o simulador identifica. Então aqui eu vou chamar de Q2, que é o disjuntor 2, e aqui de Q1, que é o disjuntor 1. Tranquilo? Então tá. Então vamos começar a fazer a parte do comando aqui. Então primeiro eu vou colocar todas as coisas aqui que desligam, que são de segurança. A primeira coisa que eu coloco de segurança aqui é o primeiro dispositivo que eu coloquei de segurança aqui. Vou colocar o que tem na ordem aqui, o que aparece, né, perdão, é o relé de falta de fase.
Como é que funciona o relé de falta de fase? O relé de falta de fase, deixa eu ver se ele tem o contato aqui dele. Tá aqui, ó. Relé de falta de fase. Eu acho que eu posso pegar só um contato. Ele tem um contato comutador dentro. Venho aqui em contatos e aqui. Ele tem esse contato comutador aqui. E se não me engano, a nomenclatura é outra. Eu acho que tem os contatos prontos. Deixa eu ver aqui no relé de falta de fase. Contatos do relé. Proteção sobre tensão. 12, 14. Deixa eu ver se é essa nomenclatura. Acredito que sim. No falta de fase dos contatos. Então, falta de fase. É isso aí, ó. Ele tem o contato 11, 12, 13 e 14. Então, esse aqui eu tenho que mudar o nome de K para FF, que é o meu de falta de fase. Então, a primeira coisa é que eu vou colocar ele aqui. Aí a gente tem um problema. A gente segue ligando no terminal 12 ou no terminal 14. Então, o terminal 12 vai ser um terminal que a gente utilizaria para sinalizar quando ocorresse uma falta de fase. Porque vocês notam que ele já começa ligado, né? Então, ele começa acionado no 14. Então, o funcionamento normal dele é passar do 11 para o 14. Então, a gente vai ligar aqui um fio do 11 para o 14, certo? Próxima coisa a se colocar é o contato 95, 96 do meu relé de sobrecarga, que é o que vai desativar o circuito. É um contato normalmente fechado. Então, tu vem aqui em relé de sobrecarga, aqui. Ele não tem o contato, então vem em contatos. O símbolo dele é tipo um Fzinho para baixo, tá? Difícil de ver aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Lá em botões de acionamento, aqui para baixo tem contato normalmente aberto do relé térmico. Então tá aqui, ó. É o 97 e 98. Então coloca em seguida aqui. Então vou colocar aqui falta de fase. Falta de fase não. Relé térmico. RT. Então esse é o contato que vai bater caso ocorra uma sobrecarga aqui e vai desligar. Esse não é 97, 98, perdão pessoal. É o contato fechado. Todos os dispositivos de segurança geralmente é o contato fechado, tá? Então é o contato aqui fechado, 95, 96. Isso, muito bem. E por fim, a última coisa que a gente coloca de segurança aqui é uma botoeira de emergência. A botoeira de emergência é do estilo NF, né? Então eu vou colocar em seguida aqui. Então, emergência. Então, se precisar ligar o motor por qualquer emergência, está aqui. E só agora a gente passa o meu diagrama de comando. Então eu poderia continuar para baixo aqui o comando, mas eu vou fazer uma curva aqui e subir de novo. Não é o recomendado, tá, pessoal? Mas é para a gente ter noção que tem que ter todos esses dispositivos de segurança. Então vamos lá agora para a lógica. Então eu vou vir para cá, vou subir para cá. E a partir daqui, então, eu vou começar o meu barramento de comando aqui, né? E o meu neutro aqui, eu vou vir com ele também. Por onde a gente pode vir com esse neutro aqui? Então aqui eu tenho que ligar entre fase e neutro. Eu vou fazer uma coisa feia aqui também, mas não está muito legal. Vou jogar aqui para baixo. Olha só. Então, a partir de agora, então aqui não tem uma conexão aqui, tá? Não tem a bolinha, não tem uma conexão. A partir de agora, eu posso colocar as coisas que eu quero que acionem. Então, vamos pensar primeiro. Quem que aciona o motor? É o contator K1. Então, lembra que eu falei... Voltar, contator, simbologia. Que seria tudo numa coisa só, né? No nosso diagrama, a gente vai
desenhar isso separado, a bobina que ativa o contator. Então a gente vai vir aqui em bobinas, ó, pegar uma bobina de contator ou relé e colocar aqui, vou colocar aqui embaixo, aqui na mesma altura da emergência, pode ser, até um pouquinho mais para baixo, e assim, tanto faz. E aí eu tenho que colocar, que é o K1, então eu clico duas vezes e coloco o K1 que vai ser acionado. E aí eu já posso puxar um fio do neutro aqui. No meu caso é neutro, né? Lembrando que vocês, dependendo do contator, e ainda tem acionamentos de contator que nem vão ser com fase neutro, vão ser, existem contatores 24 volts corrente contínua, então aí seria com uma rede de 24 volts, então seria diferente também, mas a lógica é a mesma, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar assim, eu preciso desligar esse motor numa condição normal? Preciso. Então, um botão de desligar, ele precisa existir. E um botão de desligar, ele é normalmente fechado. Porque ele tem que deixar passar a energia antes de, eu vou chamar de desligar aqui. Ele tem que deixar passar a energia, né, antes de mandar para o contator. Depois eu coloco um botão de ligar. Então já vão se habituando que a gente vai sempre colocar o botão de ligar aqui depois do botão de desligar. Vocês já vão entender por quê. Vou colocar um ligue aqui. Então esse é um contato aberto, o outro é um contato fechado. E aí eu vou fechar essas conexões aqui. Vou pegar aqui um fio, vir aqui no meu barramento de fase e ir seguindo até a bobina do meu contator. Então agora vamos apertar um play para simular, para ver o que está acontecendo aqui. Ó. Eu vou ligar esse disjuntor, liguei a par de potência, a energia chega até esse contator, mas não consegue seguir em frente para ligar o motor. Por quê? Porque o contator não bateu ainda, a bobina dele não foi acionada. Então vou ligar esse disjuntor, veja só que os dispositivos de segurança estão todos normais, né? Então a energia chega até aqui, ela chega até o botão liga, mas não passa disso. E daí, enquanto eu aperto o botão, olha só, ele liga. Então aqui ele está se desligando porque é uma botoeira pulsadora, né? Botoeira pulsadora, você aperta e solta e desliga, né? E é normal isso, tá, pessoal? Agora vocês vão aprender a primeira técnica de vocês, que é reter esse pulso, que é a técnica do selo, tá? Para esse pulso não desligar assim, só desligar quando a gente apertar esse botão aqui de cima. Então, para fazer isso, a gente vai pegar um contato auxiliar desse contator. Lembra que existiam os contatos auxiliares aqui? Deixa eu pegar um outro contator aqui, ó. 13 e o 21. Se a gente abrir um contator aqui, deixa eu te mostrar, por exemplo, na prática, contator. Aqui, uma imagem aqui qualquer. Olha só. Na frente dele aqui, esse aqui da VEG, tem o 13, normalmente aberto, e o 21, 22, normalmente fechado. A 1, a 2 é a bobina. Então aqui está a bobina, aqui estão os contatos de potência, né? 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, que é o que a gente tem aqui. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Opa, não. Estou falando do contator. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, né? Guardem já essa regra. Número ímpar é sempre entrada, número par é sempre saída. Com exceção na placa de motor, tá? Mas de resto vai ser sempre assim. Então, e também no falta de fase aqui, né? Que é linha 1, 2 e 3. Então, enfim. Então agora vamos lá para esse é o A1, A2, que é o que tem aqui, ó, A1, A2, né? Nessa bobina aqui. E aqui temos o 13, o 14, o 21 e o 22 são contatos auxiliares. Então a gente vai usar um desses contatos auxiliar em paralelo com aquilo que ativa a bobina. Então a gente vai pegar um contatos aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado para não pegar contatores, ó. É aqui, ó, contatos auxiliares, é do lado dos botões. Eu vou pegar aqui um contato aberto, ele já puxa 13 e 14, olha só. Só tem que mudar de novo para o K1, né?
e eu coloco em paralelo, veja só, com o que faz ligar. Então, vocês veem que o que faz ligar essa bobina aqui é o liga. E aí agora é só eu fazer a ligação. Então eu vou ligar o 13 aqui, no 13 do botão. Aqui geralmente no botão é 3, 4 e 1, 2. Vou até mudar isso aqui. Ó. Se tu clicar duas vezes, botão direito para cancelar, clicar duas vezes aqui, você pode mudar o que é essa conexão. Normalmente fechado é 1, 2 e normalmente aberto do botão aqui é 3, 4. Ah, aqui eu peguei um contato. Não é uma botoeira? Botoeira NA. Ah, ele coloca como 13, 14. Enfim. 3, 4 e 13, 14 é auxiliar desse aqui, ó. Tanto que é verdade que, se eu mostrar aqui para vocês, 13 e 14, né, na prática. Então agora é o primeiro contato auxiliar. Esse 1 significa na frente que é o primeiro. E 3, 4 significa que é do tipo normalmente aberto. E aí eu vou ligar em paralelo. Olha que coisa legal. Ele até faz as bolinhas para mim. Quando eu faço isso, olha que interessante. Vou ligar o disjuntor aqui, ligar o disjuntor da potência. Quando eu aperto o botão de ligar, agora a energia vem, ativa o K1, K1 ativa esse contato e ele mesmo se mantém energizado e o motor fica funcionando. Se eu apertar desligar, como é um contato normalmente fechado, ele vai abrir quando eu acionar ele e desliga o motor. Então, essa é a partida direta. Olha só que simples. Tem mais coisa de proteção do que de partida em si. Agora eu pergunto para vocês, como é que eu faço a reversão do sentido do motor, né? Se eu der play aqui, se eu ligar ele aqui, ele está girando no sentido horário. Como é que eu faço a reversão? Guardem isso. No motor trifásico, se você inverter quaisquer duas fases, ele gira para o outro lado. Só que para fazer essa reversão, eu não consigo fazer com apenas um contator. Então veja que se a gente quisesse uma partida direta, está pronto já, né? Até posso testar os dispositivos de segurança, deixa eu ver se ele deixa testar aqui, ó. Liguei o motor, deu uma falta de fase. Ah, ele não deixa clicar em cima aqui. Deu uma sobrecarga. Ele não altera o contato aqui. Ah, bem importante, né, pessoal? Aqui o da falta de fase, eu teria que cortar uma fase, não sei como é que eu faria isso. Teria que colocar um disjuntor. Mas aqui no meu relé térmico, tá F aqui, tem que ser RT. Aí. Agora vai dar certo. Então vou ligar aqui, ligar o motor. Deu uma sobrecarga. Olha aí, desligou o motor. Volto o relé térmico a funcionar, posso ligar o motor de novo. Aí. Muito bem. Para fazer a reversão, eu preciso de mais um contator, porque eu preciso de um contator para trocar essas duas fases. Então, geralmente, a gente pega aqui um novo contator trifásico, então você vai precisar de 2. Coloca aqui do ladinho, tomara que dê espaço, mas eu vou puxar com a mão aqui e chamo de contator 2. Olha só, K2. E aí, a ordem para você fazer isso aqui é a seguinte. Você põe aqui, vem da primeira fase no primeiro aqui e desce. Vem da segunda fase aqui no segundo e desce. E vem da terceira fase no terceiro terminal e desce. Certo? E agora, embaixo, eu vou manter a mesma ordem que eu fiz desses degrauzinhos e isso vai inverter. Quer ver? Vou começar pelo de cima. Ó. Eu pego o primeiro aqui, deixa eu ver se eu não estou fazendo erro. Estou fazendo erro, porque eu lembrei agora, não é assim que eu monto. Isso aí, para ficar mais bonito, você pega o primeiro e põe na terceira posição. Aí, a segunda fase, você põe na segunda posição aqui do contator e primeiro. O que vocês têm que lembrar? Que vocês querem inverter duas fases, né? Então a fase do meio, geralmente no projeto, a gente deixa igual para não se perder. Então tem que inverter as outras. Então esse aqui agora está vindo no último terminal, né? E aqui ele vai para o motor no primeiro terminal. Então se eu ligar esse aqui
Com o último aqui, ó, ele vai entrar aqui e chegar no último. Então, vai ter invertido, ó, porque agora a primeira fase chega no lugar da terceira fase aqui. E agora, esse aqui. Então, guardem uma regrinha prática aqui. Sem se cruzar, né, os fios aqui, se você fizer esse padrão aqui, ó, de uma escadinha para baixo, assim, ele vai inverter duas fases. Só tem um problema grande agora. Vamos simular aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo bater na mão o contador. Não dá. Vamos montar então, só para vocês verem. Então agora eu tenho que poder ligar o outro botão. Quando eu ligar o contador 2, então se eu trocasse aqui esse contador aqui, ó, K1 para K2, e trocasse o selo dele aqui, o contato auxiliar, para K2 também, ia ver que ele ia ligar para o sentido contrário. Ó. Vamos ligar aqui, ligar o disjuntor, vou apertar a liga aqui, e agora está girando para o outro lado. Porque agora a energia vem, passa no contador 2, e daí entra no motor. É como se pulasse o contador 1. Certo? Muito bem. Geralmente a partida com reversão, a gente faz um botão, aqui ainda continua desligando, ó, porque derruba toda a energia. Vou voltar aqui para K1, deixa esse aqui sendo o contador K1 e deixa esse aqui sendo o contador K2. Aí, o que a gente faz, né? Geralmente, a gente coloca dois botões, um que liga para um sentido e outro para outro sentido. Então, aqui onde está Lig, eu vou trocar essa etiqueta aqui para OR, de horário. H-O-R. Não, vou colocar HR só, de horário, certo? Então, aqui é o sentido horário. Aqui eu também tenho que deixar o K1, porque está acionando o K1. Então, o selo é do K1. Então, vamos ver se está certo. Simular de novo, ligo os dispositivos. Quando eu clico no botão horário, né, ele gira no sentido horário. Tudo certo. Confiram se aqui está certo, se esses valores, essas etiquetas que vocês colocaram nos contadores, tá? Então vamos lá. Então agora vamos colocar outro botão aqui do lado e outra contadora, né? Então vou começar colocando o botão que liga no outro sentido. Então vou vir aqui, colocar esse aqui e vou trocar ele. Os contatos são 3, 4. Acho que é isso. Deixa eu conferir na vida real. Botoeira de pulso. Então, na vida real, vamos ver como é que é o contato. Tem aqui um que dá para ver. Vamos ver esse aqui da Metaltex. 3, 4 aqui. Ó. Muito bem. Então, esse aqui vai ser o sentido anti-horário. Vou colocar aqui HR, que é anti-horário. Horário e anti-horário. Certo? E aí isso vai acionar a contadora, ou contador, perdão, 2, né? Então vamos pegar uma bobina do contador aqui, primeiro, bobina dos contadores, e vai acionar, deixa eu alinhar aqui já, bonitinho, contador 2. Então agora é o contador 2. Muito bem. E eu puxo um fio após o desliga aqui, ó, porque daí ele vai continuar desligando, não importa o lado que aconteça. Então eu vou puxar daqui para cá e desço para baixo aqui. Importante, pessoal, não puxem daqui para cá, que senão esse botão também vai trazer energia daqui para cá depois. Então é só do primeiro aqui, né? Até eu coloquei um fio vermelho, colocar azul quando é o neutro aqui. Beleza. Então agora, será que já está funcionando? Eu sei que não, mas vamos ver se vocês prestaram atenção. O que vai acontecer? Para um lado, beleza, desligo. Para o outro, eu ainda não fiz o selo, né? Então vamos fazer o selo. O selo é a mesma coisa. Eu pego um contato auxiliar de K2 e coloco aqui do lado. Então vamos pegar o contato auxiliar. Contatos aqui.
contato auxiliar normalmente aberto, já vai ser o 1314. Só que agora é de K2 e não de K1. Então, K2 é o primeiro contato auxiliar. E aí eu fecho um paralelo com o botão que está fazendo ele ligar, ou qualquer que for o elemento que está fazendo ele ligar. E aí ele vai ficar selado, né? Opa, aqui ficou um elemento em cima do outro. Deixa eu ver. Quando você muda o nome, às vezes ele cria outro. Tomem cuidado com isso. Os problemas do CAD-Simo. Aí. Muito bem. E tá aí, tá pronto. Vamos ver. Se eu ligar aqui, se eu apertar o sentido horário, ele liga no sentido horário, desligo. E se eu apertar o anti-horário, ele liga no sentido anti-horário. Tudo certo. Só tem um problema. E se eu for lá e apertar sem desligar o sentido horário? Olha só. Houve um curto. É um curto-circuito, claro, porque daí tu está fechando a primeira fase com a terceira fase aqui, né? Quando você fecha duas fases, você dá um curto bem grande. E como a gente impede isso de acontecer? É por isso que os contatores, deixa eu voltar lá na foto do nosso contator, tem mais um contato aqui, normalmente fechado, que é o 2122, contato auxiliar, né? Ele serve para a gente fazer um intertravamento. Então, se isso aqui é um selo de si mesmo, agora a gente vai aprender o conceito de intertravamento. O que é o intertravamento? Você coloca um contato fechado de um contator no outro, aí um não pode ligar enquanto o outro estiver ligado. Quer ver como é que vai funcionar? Então, a gente vem aqui em contatos, pega um contato normalmente fechado, ele já vai puxar contatos aqui, contato NF. Ele não puxa o 21, 22, né? Mas ele puxa 11, 12. Então é o segundo contato, 21, 22 aqui, ó. E esse aqui, só que agora tomem cuidado. K2. O K2 vai vir aqui em cima da bobina de K1. Então a gente coloca aqui, ó, ele em cima de K1. O que isso vai fazer, pessoal? Isso vai fazer que, se K2 estiver ligado, vamos simular aqui, ó, liga os disjuntores, vamos ligar o sentido anti-horário, o K2. Ó, posso apertar aqui tranquilamente que a energia não vai aqui para baixo, porque esse contato abriu. Esse é um contato normalmente fechado, ele abre quando o K2 está acionado, né? Olha só que interessante. Então, não tem problema nenhum. Então, tem que desligar. Mas eu preciso pôr nos dois. Por quê? Porque quando eu ligo o K1 primeiro, liga. O que eu esqueci de fazer? K2 eu desliguei. Tá tudo certo. Olha só. Esqueci do fiozinho aqui, ó. Tem que tomar cuidado, pessoal. Aí, agora vai. Então, liguei os disjuntores. Se eu ligar no sentido horário e agora ligar o anti-horário, curto de novo. Então, por isso que eu preciso colocar um contato agora de K1 em cima da bobina que aciona K2. Então, agora eu vou apagar aqui e vou colocar um contato. Eu posso até dar um Ctrl+C aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, ele joga lá em cima no canto esquerdo, ó, tome cuidado. E agora é só trocar para K1 aqui. É um contato auxiliar de K1. Então é o segundo contato e ele é do tipo normalmente fechado. Por isso que é 21, 22 a numeração. E eu pego lá do terminal do botão até a bobina. Lá do terminal do botão até o início do contato, até aqui. Pronto. E aí está feito a nossa partida reversora. Agora não tem como dar um curto-circuito porque tu nunca vai conseguir ligar. Eu posso apertar aqui, não tem problema nenhum, desligo e desligo e ligo para o outro lado aqui, ó. Ligo para o horário, desligo, ligo para o anti-horário. Aí, tem que apertar na etiqueta aqui, olha só, sem problema nenhum. Então assim que a gente faz uma partida com reversão, anti-horário, horário. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula.
O CAD-Simo ele é um pouco chato, então tomem cuidado aonde os fios se cruzam, tá? Até aqui eu vi agora um errozinho meu aqui. O certo seria colocar uma bolinha aqui, ó, que tem uma conexão aqui. Aí fica mais correto. E tome cuidado para não colocar pedaço de fio, que às vezes o CAD-Simo dá problema. Lembrando que no falta de fase você precisa colocar na ordem certa. Se é L1, L2, L3, tem que ser L1, L2, L3, beleza? Até querem testar se o falta de fase impede aí. Opa, perdão, coloquei uma bolinha. Vou pegar aqui. Eu posso apagar um desses fios aqui e tentar simular como se tivesse faltado uma fase, né? Ligo esse disjuntor, ligo aqui, mas ó, o falta de fase não bateu. E aí, não consigo ligar mais nada. Posso apertar o que eu quiser aqui, não vai ligar. Então ele fez o trabalho dele. Inclusive aqui a gente pode ligar uma lâmpada indicando que ocorreu uma falta de fase. É o que geralmente é feito, ou ligado num CLP, ou qualquer coisa desse jeito. Tá bom? Então, obrigado pela atenção e um forte abraço.